Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, leremos os versos 38 e 39. Vou te convidar a ficar em pé para juntos, em reverência, lermos essa palavra, essa santa palavra. Evangelho de João, capítulo 7, versos 38 e 39. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Outras versões dizem fluirão do seu interior. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda por Jesus não ter sido glorificado. Mais uma vez o verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém, até aqui. Vamos fechar os olhos? Pai, te damos graças, obrigado por estarmos na tua casa, por esse privilégio de nos achegarmos à presença do Senhor, por virmos aqui nessa quarta-feira prestar ao Senhor a nossa adoração, o nosso culto congregacional, entregar a ti o nosso louvor, declarar que te amamos, meu Deus, sermos também fortalecidos pela palavra do Senhor. E eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministre ao nosso coração nessa hora aquilo que o Senhor deseja falar de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Dá-me graça para transmitir essa mensagem, eu dependo de ti, meu Deus, e nos fortaleça. Que essa mensagem, meu Deus, seja um renovo do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Aquieta cada coração aqui, os que estão presentes no templo, os que estão acompanhando, meu Deus, esse culto pela internet. Aquieta os corações e que estejamos, meu Deus, conectados ao trono da graça. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Jesus declara aqui, Jesus diz que aquele que nele crê, do seu interior fluirão rios de água viva. O sentido da palavra crer aqui significa algumas coisas. Significa, primeiro, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Ele é a resposta, crer que Ele é o Salvador, crer que Ele é o Todo-Poderoso. Significa também crer que o seu sacrifício na cruz é suficiente para redimir o homem dos seus pecados. Significa dizer: Deus, eu confio no Senhor. Deus, entra na minha vida. O meu barco está à deriva no mar da vida e eu preciso da providência do Senhor. Eu preciso do Senhor para poder me salvar. Eu preciso do Senhor para me guardar. Deus, eu sei que existe uma realidade espiritual, eu sei que existe um céu e eu quero herdar esse céu. Crer no Senhor Jesus significa isso, decidir recebê-lo como seu Salvador. Falar: Jesus, entra no meu coração. Eu não aguento mais andar sozinho, eu preciso do Senhor na minha vida. Esse crer também significa decidir obedecer à mensagem do Mestre. Receber a mensagem e decidir caminhar de acordo com os princípios da sua palavra, de acordo com a orientação do Senhor para as nossas vidas. Isso significa crer. Esse crer também envolve crer nas promessas do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele deixou inúmeras promessas, e a palavra do Senhor, a Bíblia, há outras tantas promessas que nos encoraja, que nos fortalece, que nos anima. Palavra de Deus a nós, que nós devemos nos apropriar dela, crermos, confiarmos que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, que a palavra lançada, a semente lançada, regada, ela brotará frutos na nossa vida. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja no tempo que você está esperando agora, mas a promessa de Deus, ela se cumpre. A palavra do Senhor, ela se cumpre nas nossas vidas. Crer também significa acreditar que esse Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou e um dia Ele voltará. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Um dia Ele voltará. Um dia Ele voltará. Então, essa palavra do Senhor Jesus envolve tudo isso. Quem crê em mim, quem crê em todas essas verdades, Ele vai dizer: do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus afirma, portanto, querido, que aquele que crer, aquele que invocar o seu nome, ele é como uma fonte, que do seu interior vai jorrar água viva, vai jorrar uma água para dessedentar a outros, vai jorrar algo para abençoar a vida de outros. Será alguém que terá algo essencial para oferecer a outros.
A água, como o líquido que nós bebemos, ela é insubstituível, ela é essencial. O homem não vive sem água. Deus nos criou assim. O homem não sobrevive. Ele pode até sobreviver alguns dias sem alimento, mas sem água vai durar pouco, porque ela é essencial. O Senhor Jesus está dizendo aqui que aquele que crer, que invocar, do seu interior vai fluir algo que ele tem a oferecer para outros, que é essencial. Essencial. A mensagem da salvação é essencial, querido, para quem está do seu lado. A mensagem da salvação é essencial para aquele seu parente, para aquele seu amigo, para aquele seu colega que está caminhando pelo caminho da perdição. A mensagem da salvação é essencial para salvar aquele que está à deriva no mar da vida, que está solitário, que não tem eira e nem beira, não tem uma direção para seguir, porque essa palavra, ela é luz para o nosso caminho, ela é a direção a qual nós devemos seguir. A sua mensagem, querido, como um portador, como uma fonte que do seu interior jorra água viva, ela é essencial para a vida de outros. Esse que é uma fonte terá algo também incomparável e insubstituível para oferecer a outros. A água, ela é insubstituível. O homem pode criar inúmeras coisas como já criou, mas não existe nenhum líquido que substitua água para nós. Não existe. E a palavra do Senhor, a mensagem das boas novas, querida, ela é insubstituível para o homem. Não existe nenhuma notícia, não existe nada que o homem possa fazer que vá substituir a obra do Senhor nas nossas vidas. Não existe nada que possa trazer-nos mais segurança do que ter Cristo no coração. Nenhum sistema de segurança é capaz de proteger como Cristo protege. Somente somente o Senhor, Deus é que nos dá saúde. Pode-se ter um excelente plano de saúde, mas aquele que é o dono da saúde, aquele que sara, aquele que tem o poder de curar as enfermidades, é só o nosso Deus, não existe outro. Não existe outro como o Senhor. É algo insubstituível essa verdade que nós temos, querido, para compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. A sua palavra vai levar vida para outras pessoas. Aquele que é fonte do Senhor, a sua palavra leva vida. A sua palavra produz vida na vida de outros. Agora, o contrário da fonte, o que é? O dreno. E o dreno, ele é um instrumento que serve para retirar algo de dentro, líquido de dentro de algum recipiente qualquer. É um instrumento. Dreno suga, retira, escoa, esvazia a água do recipiente. No sentido figurado, querido. Algumas coisas significam, o dreno, ele suga energia. No sentido figurado. O dreno, ele é algo que suga energia. E há pessoas que são assim. Há pessoas que querem sempre beber de alguém, mas nunca têm o que oferecer. Há pessoas que querem sempre algo de alguém, mas nunca têm algo para compartilhar, não tem algo para dar, não tem um abraço para compartilhar, não tem uma palavra boa, uma palavra animadora para compartilhar, mas sempre querem receber algo de alguém. Nunca tem nada a oferecer. Às vezes no relacionamento familiar você conhece alguém assim. Às vezes lá no ambiente de trabalho você conhece alguém assim, que só quer receber, mas não tem o que dar. No sentido figurado, dreno significa aquilo que esvazia a esperança. Há pessoas que têm prazer de zombar e matar os sonhos dos outros. Há pessoas que têm prazer de entulhar os poços dos outros. Você lembra? Lá registrado no livro de Gênesis, aquela passagem onde Isaac cava poços, ainda que morando no deserto, ele cava poços, encontra água, algo que era essencial para a sua sobrevivência, e aí vêm os inimigos e fazem o quê? Entulham os poços. Aí ele planeja caminhar um pouco mais e cavar um poço que antigamente o seu pai havia cavado, seu avô havia cavado, e ele vai lá, cava, encontra a água e vêm os inimigos e entulham os seus poços. Há pessoas assim. Há pessoas que têm prazer em desmotivar, são sempre prontos a diminuir os outros, sempre prontos a desacreditar, a desmotivar, a ter uma palavra de falar, olha, não vale a pena, aceite do jeito que está, não tem como mudar essa situação.
Para que você está se esforçando fazendo isso? Você está gastando sua energia à toa. Há pessoas que estão assim, que não animam, que não encorajam, que não têm uma palavra de encorajamento, mas carregam consigo uma palavra de desânimo. E no sentido figurado também, o dreno significa algo que reduz a expectativa. E há pessoas que gostam de serem portadoras de más notícias. A má notícia, ela diminui a expectativa. Sabe, por acaso já aconteceu contigo algo de você compartilhar com alguém, algo que você está desejando fazer, que você está olhando para frente, esperando uma boa notícia, ou uma bênção que chegou, que você recebeu, e você compartilha com alguém, e aí vem o portador da má notícia e fala: olha, mas não vai durar muito. Ah, não, mas vai acabar logo. Não, mas a situação já está mudando. Olha, o negócio não foi tão bom assim, porque se você tivesse seguido por outro caminho, tem gente que é portador de má notícia, que não consegue se alegrar com a bênção recebida, que não consegue olhar, ter uma visão otimista em relação ao amanhã. Repito, querido, o que Jesus Cristo vai nos dizer aqui? João, capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus afirmou de uma maneira muito clara aqui, que quem crer e invocar o seu nome, ele é como uma fonte. O Senhor Jesus está dizendo aqui que o cristão, por natureza, ele é uma fonte, ele é alguém que tem algo a oferecer, algo a jorrar na vida dos outros. O Senhor Jesus nos chama realmente para sermos fonte e não sermos dreno na vida das pessoas. Sermos fonte. Eu coloquei o título dessa mensagem assim: seja fonte e não dreno. Seja fonte, não seja dreno. Porque o dreno tira, porque o dreno suga, mas a fonte abastece, a fonte jorra. Eu quero compartilhar algumas coisas contigo a respeito de fonte. A fonte, ela derrama para fora aquilo que está abundante no seu interior. A fonte, ela serve para isso. Aquilo que está cheio dentro dela, ela coloca para fora. E um aspecto dela é que a fonte é autêntica. A fonte é autêntica. A fonte doce vai jorrar água doce. Uma fonte amarga vai jorrar água amarga. E qual que é o efeito, querido? Eu te pergunto nessa noite, qual é o efeito que as suas palavras têm gerado nas pessoas que estão ao seu redor? Qual o efeito tem promovido na vida das pessoas? É uma fonte boa. Lá em Mateus capítulo 12, verso 34, o Senhor Jesus vai dizer isso. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de palavra de Deus, se o coração está cheio de coisas do Senhor, isso é que vai fluir dos lábios. Mas também o inverso é verdade. Se for outro conteúdo que estiver ocupando o coração, é isso que vai ser derramado na vida das pessoas, querido. Uma coisa é certa, como cristão, é impossível viver a vida cristã sem o Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo. É impossível, querido, impossível. Ninguém pode receber o Espírito Santo se não sofrer o processo da regeneração, o processo do novo nascimento, como o Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 3, verso 3, um novo nascimento, experimentar um nascer de novo. É somente a partir desse momento que o Espírito Santo começa a trabalhar na vida e começa a encher o coração. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Efésios capítulo 5, verso 18, que nós devemos encher do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. O tempo verbal ali é o imperativo, ou seja, não é então uma faculdade para o cristão. Não é uma faculdade ser cheio do Espírito Santo, não. É algo que ele deve buscar. Enchei-vos, vá atrás, vá buscar, vá desejar. Isso não é uma sugestão, é um mandamento. Somos cheios do Espírito Santo à medida que correspondemos ao seu agir, querido. À medida que ele vai comunicando ao nosso coração, e nós vamos abrindo o nosso coração, vamos dando liberdade para ele entrar, fazer mudanças, nos inspirar. À medida que ele vai falando: olha, você precisa de ler a Bíblia mais, e eu vou correspondendo a isso, vou lendo mais a Bíblia. Aí ele diz: olha, você precisa orar mais, e eu vou correspondendo a isso, vou investindo mais tempo em oração. Ele me diz: olha, precisa de congregar,
Você precisa ir na igreja, se envolver com as pessoas, envolver com o corpo de Cristo, ser fortalecido pela palavra do Senhor, e eu me correspondo a isso, e agora passo a me envolver com a casa do Senhor, passo a me envolver com os irmãos. Então, à medida que vamos correspondendo ao Espírito Santo, é que vamos amadurecendo na fé, é que vamos crescendo no conhecimento do Senhor. Não há, querido, como ser um verdadeiro cristão sem ser cheio do Espírito Santo. Não há. Provérbios capítulo 10, verso 11, o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Aquilo que sai de dentro do justo, a essência do justo é manancial de vida naqueles que estão ao seu redor. Eu repito mais uma vez, a fonte, querido, ela é sempre autêntica. Ela é sempre autêntica. Aquilo que você tem derramado na vida das pessoas que estão ao seu lado vai produzir vida ou vai produzir morte. Porque como seres que vivemos em sociedade, nós somos influenciados e nós influenciamos as pessoas. Influenciamos. E talvez você não consegue mensurar o tamanho da sua influência na vida de quem está do seu lado. O tamanho da sua influência na vida do seu filho, na vida do seu colega de trabalho, na vida da sua esposa, do seu marido, talvez você não consiga mensurar, mas tem muita gente olhando para você. Tem muita gente reparando você como cristão. Tem muitos que sabem que você é cristão e olham para você como uma referência. Talvez você seja a única referência de cristão dentro da sua família. As pessoas estão olhando para você. Então você vai produzir, com a sua influência, você tem a possibilidade de produzir muita vida, de gerar muita vida em outras pessoas. Um outro aspecto aqui a respeito de fonte, então a primeira é que ela é sempre autêntica. Um outro aspecto é que ela precisa ser cuidada. A fonte precisa ser cuidada. Na legislação ambiental, há inúmeras há regras específicas a respeito de proteger uma fonte de água, proteger mananciais de água, porque são necessários. Esse tempo de sequidão que a gente está vivendo, por exemplo, é preciso proteger as fontes de água. E uma dessas regras é a de cercar. Toda fonte, toda nascente de água, a lei ambiental, ela diz que precisa ser cercada. Mas por que cercar? É realmente cercar ela mesmo, fazer uma cerca ao redor. Por quê? Para proteger ela, proteger de algumas coisas. Primeiro, impedir que os animais pisem, porque o animal ele pastando ali, ele pode prejudicar aquela fonte de água. É necessário cercar para isso. E uma outra coisa é para impedir também que o homem venha interferir. Uma pessoa desavisada vai arar uma terra, vai passar por ali, talvez vai prejudicar aquela fonte de água. Querido, isso tem um significado espiritual para a nossa vida. Isso tem um significado. Cercar a fonte. O Senhor Jesus, ele vem dizer aqui que aquele que crer nele, do seu interior vai fluir rios de água viva, ou seja, ele é uma fonte. Espiritualmente falando, isso aqui, querido, significa que é necessário proteger a sua mente, proteger o seu coração. Você precisa proteger a sua fonte, você precisa cuidar da sua fonte, você precisa. E como fazer isso, pastor? Salmo 119, verso 11. A palavra do Senhor vai dizer: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. A forma como eu vou guardar a minha fonte, guardar a minha mente, guardar o meu coração, é me enchendo da palavra do Senhor. Quanto mais, querido, entenda isso, quanto mais você conhecer a Deus e obedecer a sua palavra, mais forte será a sua fé. Quanto mais você se alimentar da palavra do Senhor, você investir tempo em conhecer essa verdade e você decidir obedecer essa verdade, mais forte será a sua fé, mais robusta será a sua fé, mais resistente será você no dia que a tempestade te assolar, mais resistente será você no dia da sequidão, quando ela chegar na sua casa, no seu contexto de vida. Mais forte será você, mais resistente será a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor não é de ouvir outra coisa a não ser a palavra do Senhor, que vai gerando um fortalecimento no nosso coração. Quanto mais você conhecer a Deus, mais esperança você terá em relação à solução dos seus problemas, mais esperança, porque todos nós temos problemas, queridos.
Todos nós vivenciamos momentos de dificuldade na vida. De repente, hoje você esteja vivendo um momento de bonança. Glória a Deus por isso, aproveite. Aproveite, mas eu tenho certeza que você já enfrentou muitas tempestades, muitos desertos. E na vida é assim, momentos de bonança, momentos de deserto, momentos de tempestade, mas aquele que caminha com o Senhor, aquele que ama ao Senhor, aquele que está aliançado com o Senhor, ele tem esperança no seu coração quando ele vive tempos de dificuldade, porque ele crê, ele conhece um Deus que faz milagres. Aonde a sua mão não alcança, eu quero te lembrar disso, que a mão de Deus alcança. Aonde você não pode entrar, a presença de Deus pode entrar e transformar e fazer coisas diferentes. Há poder no nome do Senhor Jesus. Essa palavra, ela enche o nosso coração de fé, porque aqui nós vemos uma fonte de milagres que nos inspiram, que nos encoraja, que nos fortalece. E por isso, quando nós estamos vivendo o nosso contexto, às vezes de dificuldade, de aperto, essa palavra ela vai gerar dentro do nosso coração uma esperança de que há um Deus de milagre que pode me socorrer. Há um Deus de milagre que pode estender a sua mão e me levantar e me tirar desse charco e mudar a minha sorte e transformar a minha vida. Por isso o cristão, ele sempre tem esperança no seu coração. Esperança em um Deus que tudo pode, que tudo faz. Eu repito, quanto mais você conhecer a Deus e obedecer a sua palavra, mais otimista você será em relação ao futuro. Você vai olhar para frente e vai ter agora um olhar otimista em relação às coisas, porque não importa a economia, não importa se a taxa Selic de juros vai subir ou vai cair, não importa como está o cenário das coisas, não. Eu confio num Deus que é dono do ouro e da prata. Eu confio num Deus que pode trazer a cura hoje para alguém dentro da minha casa que está enfermo. Eu creio num Deus que transforma as circunstâncias. Posso estar vivendo um momento difícil, mas eu creio num Deus que abre caminho no meio do deserto. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu creio num Deus que abre portas onde não existem portas. Eu creio num Deus que diz, toca na rocha que ela vai jorrar água. Porque Ele tem poder para fazer isso, querido. Glória a Deus por isso, nós cremos num Deus. Por isso que o cristão, ele olha para frente com otimismo. Porque ele crê num Deus de milagre. Num Deus que transforma toda e qualquer situação. A respeito aqui de cercar, de proteger. Eu escrevi algumas coisas aqui. Impedir, como eu disse, a finalidade de cercar uma fonte é impedir, por exemplo, que animais pisem. Os animais que pisam aqui, eles se referem, traz o sentido de uma interferência externa. Representa a influência maligna do mundo. Você precisa cercar a sua fonte. Você precisa cercar a sua fonte para que a interferência externa não alcance o seu coração, não alcance a sua mente. Você precisa cercar a sua fonte. Esse mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 2, verso 16, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, não vem de Deus. Tudo isso que nós vivemos em torno, aqui neste mundo, todo esse sistema que governa este mundo, querido, ele é do maligno, ele não é da parte do Senhor, tudo influência do inimigo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o apóstolo vai nos dizer, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor como um leão, bramando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Você precisa proteger a sua fonte contra a interferência externa. Sobre o aspecto de impedir, cercar a fonte para impedir uma interferência do homem, impedir que o homem interfira. Eu vejo aqui, isso representa a ação humana. Vai trazer referência à interferência interna. Representa aqui os sentimentos. A ação do homem, eu aplico isso aqui como uma interferência interna nossa. Cuidado com seus pensamentos e com seus sentimentos. Cuidado com os seus pensamentos e com os seus sentimentos. Sabe, querido? Não dê liberdade para os seus pensamentos. Não dê liberdade. Tem coisa que é impossível não pensar, mas você pode eliminar. Tem um ditado que diz que é impossível impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode não permitir, não deixar que ele faça um ninho em cima da sua cabeça. Você pode. Tenha cuidado. Não dê liberdade ao seu pensamento. Tem coisa que passa na nossa mente assim que a gente tem que
colocar para fora rápido. A gente não pode fazer render, fazer semear, alimentar aquele pensamento. Não, porque vai ser encrenca, vai ser problema, vai ser problema. Não se deixe dominar por seus sentimentos. Não se deixe dominar pelos seus sentimentos. Todos nós temos temperamentos. E o temperamento foi aquele que Deus nos formou. Seu temperamento pode ser o colérico, o fleumático, o melancólico, o sanguíneo. Todos nós temos temperamentos, e os temperamentos têm os seus sentimentos próprios, têm o seu lado bom e o seu lado negativo, ruim, e nós devemos deixar que o Espírito Santo trabalhe isso na nossa vida, para que nós não venhamos nos deixar dominar por esses sentimentos, por essas emoções naturais do nosso temperamento. Porque de repente você vai dizer, não, mas eu sou assim. Tá, você é assim, mas você pode melhorar. Você não precisa deixar sempre agir dessa maneira, não. Você pode deixar se dominar pelo Espírito Santo para que Ele te ajude nesse sentimento ruim. Melhore esse negócio aí na sua vida. Provérbios capítulo 25, verso 28. A palavra do Senhor vai nos dizer, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Como a cidade, o muro era a proteção da cidade na antiguidade. O muro era o que trazia segurança, ou seja, como uma cidade completamente desprotegida, como uma cidade à mercê dos inimigos, como uma cidade sujeita a qualquer interferência de um ladrão para entrar e roubar. Assim é aquele que se deixa dominar pelos seus sentimentos, é aquele que não se guarda, que não realmente se protege. Caminhando para o final aqui, eu quero agora falar a respeito da fonte no sentido de abastecer, de ser abastecida. Ser abastecida. A fonte ela não produz água, querida, ela apenas jorra aquilo que a água da chuva que encheu a terra. Apenas isso. A fonte ela não produz água. Não, fonte não produz água, não. A fonte, ela apenas jorra a água da chuva que está armazenada na terra. Sabe, querido, o que eu vejo com isso? Sem chuva, a fonte seca. Você pode repetir isso? Sem chuva, a fonte seca. Sem chuva, a fonte seca. Algo tão simples, mas algo que traz um ensinamento muito profundo para a gente. O Senhor Jesus, Ele vai dizer aqui, repito, no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava se referindo aqui ao Espírito Santo, o verso 39 vai dizer isso. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, o Espírito Santo, Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos capacita. E Ele nos capacita de várias maneiras. Ele é crucial. É crucial buscarmos essa aproximação com o Espírito Santo para sermos cheios por Ele, para vivermos uma vida plena no agir do Senhor nas nossas vidas. E aí de repente você se pergunta, pastor, como eu vou saber se o Espírito Santo está abundante no meu coração? Como eu posso descobrir? Quais sinais me apontam que eu estou vivendo uma vida abundante com o Espírito Santo do Senhor? Eu relacionei algumas coisas aqui. Primeira delas, alguém cheio do Espírito Santo mostra que é dependente de Deus. Alguém cheio do Espírito Santo confia no Senhor. Quem não é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de si mesmo. Ele está cheio das suas convicções. Quem é cheio do Espírito Santo é um discipulador, ele coopera para que as pessoas sigam a Jesus, ele é grato, ele flui dos seus lábios sempre gratidão a Deus por todo o bem que Deus tem feito. Ele é uma pessoa que sempre tem uma postura de gratidão. Ele sabe que o Senhor o ajuda nas lutas e nas fraquezas, mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, mas ele crê que Deus está com ele e ele tem visto o agir do Senhor na sua vida. Ele tem um novo linguajar, mostra através da vida, da sua vida, o fruto do Espírito. Ele é cheio de amor pelas pessoas. Ele ama a palavra de Deus. Ele se farta da palavra do Senhor. Sabe, querido, o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite? Cuide da fonte para ela não secar. Cuide da sua fonte para ela não secar. Você precisa de se encher do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é essa água que enche o coração.
E você só vai jorrar como fonte se o seu coração estiver cheio do Espírito Santo. Senão vai ser impossível jorrar essa água do seu coração. Seja fonte, não seja dreno. Seja fonte que oferece água. Seja fonte que oferece água, que a sua palavra traga um frescor na vida das pessoas que estão ao seu lado, em nome de Jesus. Que a sua palavra encoraje aqueles que estão ao seu lado, às vezes como terra seca.